Olá, eu sou o André Gruchess e eu estou aqui para poder passar para você alguns conhecimentos interessantes dos quais eu me deparei na minha vida e comecei a aplicar e isso começou a funcionar. Comecei a falar para pessoas mais próximas a mim e tal e ajudar outras pessoas e eu vi que isso realmente dava resultado. E isso eu não tirei da minha cabeça. Isso aqui, na verdade, é uma fonte de estudos que foram feitas por vários pesquisadores aqui dos Estados Unidos. Coisas que as pessoas já conhecem há mais de 30 anos, mas foi cada vez mais solidificado. Eu quero falar para você agora como você cria o seu eu desejado. O que é o eu desejado? É quem eu gostaria de ser, quem eu gostaria de representar, quem eu gostaria de realmente viver. Então, se você tem interesse de poder viver numa nova personalidade, numa pessoa que tem hábitos, tem comportamentos, tem ações diferentes das suas ações atuais, se você de alguma forma se sente que as suas ações estão sendo prejudiciais para você, para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para alguma coisa, esse vídeo é para você, essa aula aqui é para você. Eu não estou falando aqui de programação emocional, de sentimento, de as pessoas ficam falando aí fora à toa, de forma bem aberta, de forma bem rasa, de forma bem superficial. Não estou falando aqui de inteligência emocional, tá? Eu estou falando aqui de formas práticas de você poder se tornar quem você deseja ser e automaticamente fazer ou realizar os comportamentos que você gostaria que realizassem e, é claro, no final, ter os resultados que você vai ter. Os resultados, na verdade, eles são uma mera consequência de tudo que você faz, mas você não consegue fazer se você não for a pessoa que você deva ser. Então, olhando aqui para esse quadro, a coisa fica muito mais simples de você entender. Eu sei que você deve ter ouvido isso em algum momento, os conceitos de ser, fazer e ter. E isso, obviamente, é o caminho mais natural, apesar de algumas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento, fazer o caminho oposto. Elas querem ter. Quando elas terem, elas vão fazer, e quando elas fazerem, elas se tornam. E não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, as coisas funcionam de uma forma diferente. E veja, ao longo da sua vida inteira você tem feito isso, mas talvez você não tenha percebido. O que você tem hoje, o resultado da sua vida, do seu salário, do seu ganho, onde você mora, o carro que você dirige, tudo que você faz na sua vida hoje, ou tudo que você tem na sua vida hoje, é resultado de quem você realmente é hoje. Então, a pessoa que você é hoje faz as ações que você está fazendo e possui as coisas que você possui. Se você quer mudar essa realidade, você tem que mudar a identidade. A identidade é o seu ser, quem você é de verdade. Então vamos, por exemplo, se eu conseguir imprimir um papel no meu computador, eu tenho uma impressora aqui do meu lado, eu tenho um computador aqui do outro lado, e eu vou usar esses dois equipamentos para fazer uma impressão. Eu vou imprimir em uma folha de papel comum, como uma folha dessas que você está vendo aqui, eu vou imprimir alguma coisa, vou imprimir alguma informação, vou imprimir alguma característica, vou imprimir algo, por exemplo. E eu faço uma impressão, por exemplo, como esta aqui. E de repente nessa impressão, nessa folha, eu detecto um erro e eu vou corrigir o erro. Eu vou olhar para essa folha e vou falar, bom, essa palavra não está certa, essa palavra precisa ser corrigida. E eu imediatamente venho aqui na folha e corrijo essa palavra. E vou no meu computador, mando imprimir na minha impressora que está aqui do meu lado e a impressora vai trazer para mim exatamente uma folha igual a esta, com a escrita igual a esta. E eu vou olhar, poxa, mas eu fiz essa correção, por que não está sendo corrigido? Por mais óbvio que pareça, eu sei que esse exemplo parece muito idiota, eu não estou corrigindo no meu computador. Só que essas coisas muito óbvias, elas são as armadilhas que vão enganar a gente, são as armadilhas que vão trazer para a gente indução ao erro e a gente continua errando todos os dias, dia após dia, porque nós somos induzidos a esse erro, justamente por causa da obviedade. A coisa que é óbvia, ela é simplesmente ignorada pelo cérebro racional. Ela não passa pela nossa racionalidade. O óbvio, ele entra em um filtro automático e ele é executado automaticamente pelo subconsciente, sem a gente pensar necessariamente naqueles passos. Uma vez que uma coisa se torna automática, ela passa a ser incorporada dentro da nossa personalidade. Eu gosto muito dessa palavra, incorporar. O que é incorporar? Incorporar é tomar forma, é tomar corpo, é estar em corpo. Ok? Quando uma coisa toma corpo, significa que ela materializou, significa que ela manifestou. Você trouxe a
realidade sua. Sua realidade atual foi construída por você. O que você vive hoje, o carro que você dirige, a vida que você tem, a pessoa que você está casado, o emprego que você está, a sua fonte de renda hoje, ela é oriunda diretamente daquilo que você criou, daquilo que você construiu, o teu ser. O seu ser hoje é responsável pela sua vida que você tem hoje. Então, vamos aos fatos. Eu não estou julgando se está certo ou se está errado. Eu estou te fazendo uma pergunta muito simples. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Se você está satisfeito com a vida que você tem hoje, parabéns. Você construiu um ser que tem uma identidade realmente fantástica. E essa identidade consegue fazer coisas realmente maravilhosas através dos seus comportamentos. E por isso ela consegue ter o que você tem hoje, que são o seu resultado. Mas se for o contrário? E se você não for a pessoa que você gostaria de ser? Se a sua identidade, na verdade, é uma identidade de alguém que você gostaria de ser diferente, talvez você olhe para o vizinho, talvez você olhe para o colega de trabalho, talvez você olhe para alguém na rua, não sei, e você pensa, poxa, a vida dessa pessoa pode ser muito feliz, a vida dessa pessoa parece ser muito legal, ser muito bacana. Eu gostaria de ser aquela pessoa. Eu gostaria, pelo menos, de ser como aquela pessoa. Então aí você projetou uma identidade, baseada numa identidade de uma outra pessoa. E se isso passou pela sua cabeça, ou se em algum momento da sua vida você fez isso, isso quer dizer que você está insatisfeito com quem você é. O seu ser, na verdade, não é o que você gostaria que fosse. Então você tem que projetar um novo eu. Qual o eu que você deseja ser? Qual o seu eu desejado? Isso é mais simples do que imagina. Porém, os passos para você fazer isso, o processo que você tem que passar, o protocolo que você tem que utilizar para ativar esse novo eu, muitas vezes não é muito simples de ser executado por você. Às vezes você vai precisar de ajuda para poder fazer isso. Mas eu vou te mostrar aqui como você consegue fazer como se fosse uma receita de bolo, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar como eu gostaria de ser. Quem é o meu eu desejado? Como essa pessoa fala, como essa pessoa se comporta, como essa pessoa pensa, como essa pessoa se veste, onde essa pessoa mora, que carro ela dirige, como são seus filhos, como são sua família, como é o teu cônjuge, o que ela faz durante o ano, ela viaja muito, ela explora, quem é essa pessoa, como essa pessoa vive. Então você começa a trabalhar esse desejo e começa a criar uma lista de características que esse eu desejado tem. Quais são as características que essa pessoa tem? Isso se chama definição. Então você está definindo uma identidade, a identidade do seu eu desejado. Ou seja, você está fazendo a etapa da construção do novo eu. Então, a partir do momento que você começa a listar essas características, tais como essa pessoa se comporta, qual é a aparência dela, quais são as suas crenças, e você vai começar a perceber, poxa, o que mais eu poderia acrescentar ou eu poderia mudar na minha vida para que realmente essa pessoa existisse, passasse a existir? Como eu construiria essa pessoa? Como eu faria essa pessoa materializar, incorporar no mundo material, manifestar nesse mundo que existe hoje? Então você desenha as suas características, você trabalha as suas características. Depois que você fazer tudo isso, você tem que ir para o próximo passo, que é incorporar as características do novo eu. Incorporar, trazer para o corpo, trazer para a sua vida. Isso se torna o fazer, que é o próximo passo, gerado através do comportamento. Qual o seu comportamento? Então você começa a aplicar o que você definiu de características. E depois que você aplica, você começa a agir conforme essa pessoa age, ou seja, você começa a adotar essas características. Agora, essa parte é uma parte muito complicada. Até aqui é até divertido de fazer, é fácil de fazer e muito divertido quando você começa a trabalhar essa identidade e definir essas características, mas a coisa fica um pouco complicada quando você começa a trabalhar com a aplicação. E por que isso se torna complicado? Porque aqui você precisa de uma informação que talvez você não tenha, que é algo chamado congruência. Ou seja, você tem que estar coerente entre cérebro e coração. O que você pensa
tem que estar em harmonia com o que você sente. Não adianta você pensar, eu sou rico, vou mentalizar, eu sou rico, mas o seu sentimento no seu coração isso não é verdade. Tem aquela conta para pagar. Seu carro está atrasado. Sua moradia não está legal. Você precisa de roupas novas e não tem recurso para comprar isso. Então seu sentimento não tem coerência, não está em congruência com os seus pensamentos. Então sua mente e o seu corpo devem ser um. Devem ser apenas um. Isso se chama coerência. Isso se chama congruência. Quando isso acontece, você começa a agir conforme. Você está aplicando o que você definiu como identidade do seu eu desejado. E existem ferramentas para fazer com que o cérebro, que forma todos os seus pensamentos em sua mente, comece a trabalhar de forma tal que o seu coração passa a sentir o que o teu cérebro está mandando. Então, todos os seus pensamentos que passam para a sua mente começam a manifestar no seu corpo em forma de sensação. Então, por exemplo, quando eu defino uma característica de um comportamento desse meu eu desejado, né? Ele é uma pessoa segura. Esse eu desejado é uma pessoa muito correta, muito capaz. Como seria se eu fosse seguro? Como seria se eu fosse correto, se eu fosse capaz? Então eu começo a sentir essa sensação. Eu fecho os meus olhos por um tempo, faço um trabalho de respiração e começo a me imaginar sendo daquela forma. Olha, você já deve ter ouvido falar que o cérebro ele não reconhece, sua mente não sabe o que é certo, não o que é certo, mas o que é real e o que é irreal, o que você está imaginando, o que está acontecendo de verdade. Ele não sabe exatamente o que é. Ele simplesmente vai induzir aquele sentimento no seu corpo. Ele vai fazer com que o seu corpo tenha aquela sensação. E quando você se sente uma pessoa segura, sente uma pessoa capaz de fazer, o seu coração começa a vibrar naquela frequência, você começa a pulsionar aquela frequência e você começa a agir conforme aquela pessoa. É claro que é um exercício que você precisa fazer diariamente para que isso se manifeste, incorpore na sua definição de identidade, que é quem você definiu. Então, a partir do momento que você é essa pessoa e você passa a aplicar e agir conforme essa pessoa, ou seja, ter esse comportamento, você começa a gerar naturalmente esses resultados. Como é que você gera esses resultados? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma fama de ser uma pessoa que não cumpre com a minha palavra, né? Às vezes eu não cumpro com a minha palavra comigo mesmo, com os meus filhos, ou com a minha esposa, e não gosto desse comportamento, eu quero mudar esse comportamento. Então, na minha definição do meu eu desejado, eu escrevo que uma dessas características é se comprometer com o que eu falo, cumprir o que eu falo, honrar o que eu digo. Então, a partir do momento que eu começo a honrar com o que eu digo, eu começo a mentalizar isso. E começo a ter pensamentos, pensando como seria. Porque como seria, eu não estou dizendo que eu sou. Ou seja, o meu coração não vai falar comigo, não vai ser incoerente comigo. Meu coração ele vai tentar experimentar isso. Meu cérebro vai jogar isso no meu coração, tenta experimentar. Como seria se você fosse uma pessoa que combinasse, cumprisse tudo que você combinasse? O que você falou para os seus filhos você cumprisse? Como você se sentiria se você cumprisse? Como seria essa sensação? O seu corpo começa a vibrar, começa a sentir, teu cérebro começa a gerar neuroquímicas para fazer com que ele sente. Então os seus pensamentos na sua mente começam a entrar em harmonia, em congruência com o seu corpo, ele começa a ser um com o seu corpo. E nesse momento que essa sensação, você teve essa experiência, você sabe que ela é agradável, você acaba registrando essa experiência. E quando você repete esse exercício mais e mais vezes, quando você começa a tornar isso uma realidade, você começa a aplicar isso e agir conforme isso em todas as oportunidades que você tem, isso começa a ser incorporado na sua identidade. E você passa a ser essa pessoa. Porque você está fazendo ações conforme o seu comportamento foi mudado. Então, automaticamente, quando isso acontece naturalmente,
Você começa a ter o que você gostaria de ter e começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí começam a vir oportunidades. Você começa a afastar pessoas que gostavam de te sabotar, que gostavam de fazer com que você não cumprisse com os seus compromissos, ou você começa a atrair pessoas que começam a perceber que você realmente tem palavra, que você realmente cumpre com aquilo que você fala. Você começa a ter os créditos do seu filho, os créditos da sua esposa, das pessoas que você trabalha. Então isso vem como resultado. Então veja bem, ter não é você materializar as coisas. Ter é uma consequência de algo que você faz e você só faz se você realmente for quem deve fazer isso. Faz sentido? Percebe o que está acontecendo? Então quando você percebe essa natureza, você percebe que esse fluxo, que esse ritmo, que essa forma de poder trabalhar e transformar o seu eu desejado é muito mais simples do que você imagina. Onde vai pegar? Aonde eu confesso para você que realmente pode cair nos velhos vícios e nos velhos hábitos daquele velho eu e você matar o novo eu, matar o novo desejado, na hora que você começa a trabalhar congruência. Esse exercício é um exercício fundamental. E eu não tenho só esse exercício para te passar, existem outras formas de você poder fazer, mas o objetivo desse vídeo que eu quero entregar para você aqui é que existe uma forma de você formatar o seu novo eu e de você incorporar, ou seja, colocar no corpo, trazer à vida, manifestar na existência essa nova pessoa. E pode ter certeza, a partir do momento que você definir características que são agradáveis, não apenas para você, mas também para as pessoas que estão próximas a você, e você começa a moldar essas características de forma a se comportar como tal, você vai ver que os resultados, naturalmente, eles são muito bons. Porque, segundo a Bíblia, você não pode colocar frutas podres no meio de um cesto com frutas boas. Isso não tem coerência. Não tem coerência você estar muito sujo e querer trocar de roupa e botar em cima de um corpo todo suado, todo sujo, antes de tomar um banho, você jogar uma roupa limpa. Não tem coerência, isso não funciona, você não vai se sentir bem. Então as coisas precisam ser coerentes. Então, naturalmente, quando você for uma pessoa coerente com essas características, você começa a se comportar, porque não cabe mais aquele comportamento antigo do velho eu. Ele não cabe mais em você, ele não serve mais em você. Aquela roupa não serve mais em você. Então agora você começa a ter comportamentos diferentes. Isso vai mudar automaticamente, por consequência, sem mínimo de esforço, naturalmente, vai fluir, vai mudar o teu ambiente, vai mudar o que você tem. Vai mudar as pessoas que vão chegar para você, que vão estar com você, que vão fazer parte de você. Porque você mudou, você agora é uma outra pessoa. Essa pessoa que é o seu eu desejado, aqueles amigos antigos não conhecem essa pessoa, não vão ficar confortáveis com essa pessoa. Isso é natural, não fica triste com isso. Eles não vão mais ficar com você, não vão mais andar com você, não vão mais procurar você. E você também não vai sentir mais falta deles e nem vai procurar, porque agora que existe uma outra pessoa. Aquele emprego, aquela situação, naturalmente o ambiente que você está, isso tudo vai transformar. E por que eu sei que isso funciona? Porque isso funcionou comigo. Isso funcionou com outras pessoas que eu conheço. E por que isso não vai funcionar com você? Isso é muito simples. E isso é, inclusive, bíblico. Então, quando você aceita a mudança dentro de você, a transformação dentro de você, é uma coisa muito mais simples e muito mais tranquila. Você não precisa ter genialidade, não precisa ter um QI acima de 60, você não precisa ser uma pessoa admirada por todas as pessoas, não precisa ganhar prêmio Nobel nem nada. Você precisa simplesmente anotar as características do seu eu desejado, começar a olhar para elas e começar a perceber as sensações. Como seria se eu agisse dessa forma, se o meu comportamento fosse assim? E naturalmente você vai começar a executar essas coisas, esses comportamentos. E a partir da execução desses comportamentos, naturalmente você vai começar a ter coisas. Então pense em ter, que seja dinheiro, que seja relacionamento, que seja um novo trabalho, um novo negócio, alguma coisa. Pense em ter como consequência, como resultado. Ou seja, não se preocupe com o ter. Não se preocupe em ter carro.
Não se preocupe em ter casa. Não se preocupe em ter dinheiro. Não se preocupe em ter saúde. Não se preocupe em ter relacionamentos. Não se preocupe em ter. Preocupe-se em ser. Preocupe-se em ser saudável. Preocupe-se em ser bem-sucedido. Preocupe-se em ser bem relacionado. Preocupe-se em ser a melhor versão que você pode ser. Preocupe-se com o ser. Busque o novo ser através do fazer. Comece a aplicar tudo que você definiu nessas características através dos seus exercícios, através dessa mudança de mentalidade e do comportamento. E automaticamente o ter vai acontecer. Tá claro? Alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância, qualquer coisa, coloca aqui embaixo. Eu estou muito curioso para saber. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.